Olá pessoal, vamos prosseguindo com as nossas aulas sobre Guerra Fria. Na primeira aula, nós vimos que as origens da Guerra Fria se encontram nos discursos elaborados por Inglaterra e Estados Unidos com a finalidade de frear a expansão da União Soviética na Europa Oriental. Então, inicia-se um discurso contrário à União Soviética. Mas a Guerra Fria, ela não ficou apenas no discurso. Algumas ações foram tomadas, tanto pelo lado capitalista, como também pelo lado socialista, um visando frear o avanço do outro. Na aula de hoje, nós vamos analisar quais foram as ações do bloco capitalista, sobretudo dos Estados Unidos, com o intuito de frear o avanço da União Soviética. E a primeira ação foi a doutrina Truman. O que foi isso? Em 1947, o presidente americano Harry Truman enviou uma mensagem para o Congresso solicitando ajuda econômica e militar aos governos da Grécia e Turquia, que estavam envolvidos em uma luta interna contra o Partido Comunista. Então, o presidente Harry Truman envia uma mensagem ao Congresso americano, solicitando aos deputados a concessão de ajuda financeira e militar para Turquia e Grécia. Por quê? Porque esses países estavam envolvidos numa luta interna contra o Partido Comunista. E no intuito de frear o avanço do comunismo no mundo, os Estados Unidos oferecem, de fato, essa ajuda à Grécia e à Turquia. Então nós podemos dizer que com a doutrina Truman estava oficialmente declarando a Guerra Fria. Então, doutrina Truman foi a primeira ação dos Estados Unidos na Guerra Fria. Esse pedido de ajuda do presidente americano ao Congresso para Grécia e Turquia, que estavam enfrentando uma luta interna contra o Partido Comunista. Após a doutrina Truman, nós temos o Plano Marshall, que além da ajuda aos governos grego e turco, os Estados Unidos elaboram um plano de recuperação da Europa. Lembrando que a Guerra Fria inicia-se logo após a Segunda Guerra Mundial e a Europa estava completamente arrasada por conta dos bombardeios e também arrasada economicamente. E esses países que estavam ali completamente destruídos poderiam ser um campo para a penetração das ideias comunistas. Então, os americanos criam esse plano, elaboram esse plano para a recuperação econômica da Europa, também na intenção de frear o avanço do comunismo dentro do continente. E esse plano ficou conhecido como Plano Marshall. Uma diferença entre o Plano Marshall e a doutrina Truman. Na doutrina Truman, a ajuda foi oferecida à Grécia e à Turquia, e era uma ajuda financeira e também militar. No caso do Plano Marshall, já foi expandido, mais países receberam essa ajuda, Inglaterra, França, Alemanha, a própria Grécia também e diversos outros países da Europa, a Itália. E essa ajuda, ela é econômica, né, financeira e também uma ajuda técnica para ajudar ali na reconstrução do país. Então, o Plano Marshall foi um plano elaborado pelos americanos para reconstruir a Europa, oferecendo ajuda financeira e técnica a esses países que foram arrasados pós-Segunda Guerra Mundial e também com o intuito de impedir o avanço do comunismo na Europa. Plano Marshall e doutrina Truman se concentram principalmente em ajuda financeira dos Estados Unidos a países da Europa. Só que, para conter o avanço soviético, não bastava apenas ajuda econômica. Era necessário também ter um braço armado, um braço militar, uma ação militar coordenada do bloco capitalista para também frear o avanço do comunismo. E esse braço armado foi a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN foi criada com o objetivo de defender os países membros de ataques externos, países que formavam a OTAN. Caso um deles fosse atacado, os outros países membros do tratado
tinham que defender esse país. E a OTAN também foi uma ação visando frear o avanço do comunismo. Então, na primeira fase da Guerra Fria, décadas de 40 e 50, essas foram as principais ações do bloco capitalista com a finalidade de frear o avanço do socialismo. Doutrina Truman, que foi a ajuda financeira e militar dos Estados Unidos para os governos da Grécia e Turquia, que enfrentavam uma luta interna contra o Partido Comunista, o Plano Marshall, que foi um plano elaborado pelos Estados Unidos para a recuperação da Europa pós-Segunda Guerra Mundial, e a OTAN, que foi o braço armado de todas essas ações para frear o comunismo. Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde os países membros, caso fossem atacados, os outros países também deveriam entrar nesse conflito para defender. Essas foram as ações do bloco capitalista. E na próxima aula nós estudaremos as reações da União Soviética. A União Soviética não ficou apenas observando aquilo que o bloco capitalista fazia. Algumas reações também foram tomadas diante de tudo aquilo que estava sendo feito. E aí já será o nosso assunto para a semana que vem. Então leiam a apostila, façam o exercício que está aí ao final e na semana que vem continuaremos com os nossos estudos.